Existem histórias que simplesmente não morrem, sabe? Elas atravessam milênios. E os heróis, os nomes deles, ecoam até hoje. A gente fala da Guerra de Troia, da fúria do Aquiles, da coragem do Heitor. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na Ilíada, um dos maiores épicos que a humanidade já produziu. Mas olha só, por trás dessa história grandiosa, dessa coisa antiga, tem uma outra história quase escondida. É a jornada épica da própria obra para chegar numa nova língua, o português. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Primeiro, vamos só relembrar qual é o coração da Ilíada, porque não é sobre a guerra toda, aqueles 10 anos de batalha, não. É sobre um episódio bem específico e super explosivo que acontece ali no meio. Tudo começa com uma ofensa. Pensa na cena. Agamenon, o chefão, humilha Aquiles na frente de todo mundo. Em resposta, o maior guerreiro grego fica furioso e simplesmente se retira da luta. Com isso, os gregos começam a perder. A maré só vira quando a tragédia bate na porta dele pessoalmente. O amigo mais querido, Patroclo, é morto por Heitor, e é nesse exato momento que a dor de Aquiles se transforma numa fúria. Uma fúria avassaladora que vai definir o destino da guerra inteira. A história, a gente sabe, é imortal. Mas como é que se transporta isso através dos séculos, das línguas? Ainda mais uma obra que, para quem admira, parece ter um toque dos próprios deuses. É aqui que a nossa segunda história começa a se desenrolar. Pois é, traduzir Homero não é para qualquer um, não. É uma tarefa monumental, quase divina, na dificuldade que ela representa. O ponto principal é o seguinte: não se trata só de achar palavras parecidas. É sobre recriar o mundo inteiro. A Grécia Antiga. Eles tinham outros deuses, outros valores, outra maneira de enxergar a honra, a guerra, a vida. O tradutor precisa ser quase um arqueólogo da mente, sabe? Desenterrando não só o texto, mas todo o pensamento que está por trás dele. E essa citação aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente a filosofia do homem que encarou essa missão. Ele acreditava que a linguagem do dia a dia, a linguagem comum, simplesmente não dava conta do recado. Para traduzir um gênio como Homero, era preciso elevar o próprio português a um outro nível. Então, quem foi esse cara? Quem foi o homem que ousou aceitar um desafio desses? Vamos conhecer agora o protagonista da nossa análise. O nome dele é Manuel Odorico Mendes, um maranhense que, pela sua dedicação e pela sua maestria, acabou ganhando o apelido de o Homero brasileiro. Ele nasceu numa família importante lá do Maranhão e desde cedo já mostrava um talento fora do comum para as letras. Chegou a ser enviado para a famosa Universidade de Coimbra, em Portugal, mas o destino, como sempre, tinha outros planos e o chamou de volta para o Brasil, bem no momento em que a nação estava fervilhando. E o que deixa a história dele ainda mais fascinante é que, antes de virar esse gigante da literatura, Odorico Mendes foi um combatente, e um combatente fervoroso na arena da política. E ele não foi um espectador, não. Mendes mergulhou de cabeça na luta pela independência do Brasil. Atuou como jornalista, como deputado e se tornou uma das vozes mais fortes e combativas contra o autoritarismo do imperador Dom Pedro I. Ele estava ali, no centro da revolução que levou à abdicação do monarca em 1831. Só que a postura moderada dele depois da vitória acabou afastando os antigos aliados. E a política, que tinha sido sua grande paixão, basicamente o descartou. Aos olhos da política, ele era um homem derrotado. Mas esse fracasso, que parecia o fim, na verdade, foi o maior presente que a literatura de língua portuguesa poderia ter ganhado. Longe daquele tumulto todo, ele finalmente pôde se dedicar à sua verdadeira vocação. Exilado por vontade própria na França, Mendes começou a sua obra-prima. E não foi só a Ilíada, não. Ele traduziu também a Odisseia e a Eneida de Virgílio. Basicamente, ele criou um monumento para a nossa língua. A abordagem dele era radical. Ele olhava para o português da época e via a língua como contaminada por modismos franceses, os tais galicismos. Para ele, a força e a nobreza que ele precisava para traduzir o Homero tinham que vir de outra fonte, o rico manancial do latim. Então, o que ele fez não foi só traduzir. Ele estava, na verdade, forjando um novo vocabulário poético, resgatando palavras esquecidas e até criando palavras novas, tudo com base nas raízes latinas. E o resultado disso tudo
foi simplesmente revolucionário. Os críticos da época, como Francisco Sotero dos Reis, reconheceram na hora a superioridade do trabalho dele. Era uma tradução que não só contava a história, ela capturava a força, a música e a majestade do original de um jeito que nunca se tinha visto em português. No fim das contas, a Ilíada de Odorico Mendes é muito mais do que um livro. É o resultado da vida de um homem que, depois de lutar pelo país na política, decidiu lutar pela cultura do país com as palavras. Foi uma verdadeira declaração de amor e uma defesa apaixonada da beleza e do poder da língua portuguesa. Essa jornada da Ilíada para o português pelas mãos de um ex-revolucionário nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Cada grande obra que a gente lê em tradução carrega essa história invisível, a história de quem a trouxe para nós. A fúria de Aquiles é eterna, claro, mas é a paixão de Odorico Mendes que nos permite sentir essa fúria na nossa própria língua. Isso nos faz pensar, quantas outras histórias como essa será que estão escondidas bem ali, por trás das palavras que a gente lê todos os dias?